Antecipaçador, será que tá bem? Não sei, tentei. Não, eles não botaram. Mas eu tenho acesso aqui. Minha água tá lá, eu nem toquei. Tá, maximiza isso ali. Aí vamos ver se funciona. Só quero ver se... Aí, isso. Aí. Vai. Foi? Tá. Vai mostrar a fotinho. Boa noite a todos. Para mim é uma felicidade estar aqui nessa noite com vocês. Nesse congresso, pode-se dizer histórico, é o primeiro congresso estadual do IBCCRIM, uma iniciativa desse nosso histórico instituto, o próprio IBCCRIM, e um congresso que homenageia um outro instituto histórico aqui do Rio Grande do Sul, que é o ITEC. Vários dos seus membros foram meus professores e acho mais do que merecida e justa a homenagem. Quero cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, professor Ricardo, aí um companheiro de tantas lutas e batalhas, Carolina, Leandro, Eleonora, e parabenizá-la pela sua sensível fala e que me coloca nessa situação desconfortável de falar após ela. E aí a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, antes de iniciar minha fala, é que essa é uma espécie de armadilha dos organizadores e, portanto, eu quero colocar a culpa neles por isso, porque se cria a ideia de que essa é uma espécie de festival no qual a atração principal fica reservada para o final e não se deve compreender desse modo de maneira alguma. Tá? Essas falas são igualmente importantes e se isso não for resultado de um sorteio, eu não sei por que eu estou encerrando a noite. Seria muito mais adequado que a Eleonora, como presidenta do IBCCRIM, encerrasse, né? Mas, enfim, tendo dito isso, quero dar um alô especial para os meus alunos da FURG, que estão me assistindo lá em Rio Grande e fazendo relatório das falas dos outros palestrantes, porque, afinal de contas, já me ouvem demais e não faz sentido que façam um relatório da minha fala. Bom, eu também sou presidente de um instituto, embora um instituto não tão histórico, não tão relevante ainda, mas que pretende prestar a sua contribuição à criminologia brasileira, que é o Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural, um instituto que já tem alguns meses de existência e que, embora recente, já nasce com uma proposta diferenciada de um instituto acadêmico, do qual participam os fundadores da criminologia cultural, que são Jeff Farrell e Keith Hayward, que são amigos, interlocutores e colaboradores. Eu não tenho como fazer aqui uma apresentação da criminologia cultural de modo amplo e abrangente. Isso seria uma palestra em si mesma e, portanto, eu vou pular essa parte, né, para dizer que o principal motivo, digamos assim, pelo qual a criminologia cultural ainda não é tão conhecida e difundida no Brasil, apesar de alguns esforços pioneiros no início dessa década por parte de professores como Álvaro Oxley da Rocha e Saulo de Carvalho, é o fato de que as suas principais obras ainda não se encontravam disponíveis em língua portuguesa. E essa é uma das razões pelas quais nós fundamos o Instituto, que é justamente fazer a tradução de algumas obras importantes da criminologia que ainda não se encontram publicadas no Brasil, e a gente pretende fazer isso ao longo dos próximos anos, né? Então, nós lançamos uma coleção que está vinculada ao próprio Instituto, que é a coleção Crime, Cultura e Resistência, que teve como livro inicial Explorando Criminologia Cultural, em coautoria dos quatro, eu, Álvaro, o Jeff e o Keith, e traduzimos o Criminologia Cultural Um Convite, que é provavelmente uma das mais importantes obras de criminologia do século XXI, a obra na qual o Jock Young efetivamente passou o bastão para o Jeff e o Keith, se percebe claramente uma continuidade, e é uma obra de grande importância que a gente lançou, então, já como segundo volume da coleção, e pretendemos, nos próximos anos, continuar esse trabalho de tradução que pensamos ser uma grande contribuição para a criminologia brasileira. Dito isso, também é importante salientar que não se trata, pura e simplesmente, de recepcionar de modo acrítico uma outra tradição criminológica, mas sim de reinventar essa tradição de acordo com a nossa especificidade. Perceber de que modo essa tradição, a tradição da criminologia cultural, e o modo como ela reinventa várias criminologias que a precederam, pode nos auxiliar a compreender os problemas específicos da nossa realidade marginal.
E, de certo modo, essa vai ser a minha proposta para a palestra de hoje. Muito rapidamente, né, quando a gente pensa em criminologia cultural, por força dos trabalhos pioneiros que foram desenvolvidos aqui no Brasil, há uma tendência em se pensar a criminologia cultural fundamentalmente a partir de um aspecto que é o da criminalização da cultura. Mas a criminologia cultural é muito mais abrangente do que isso, né? E por isso eu montei esse diagrama para que tenham uma ideia. A criminologia cultural confronta, sim, as dimensões de crime, de castigo e de punição, mas desde uma perspectiva muito diferenciada em relação aos discursos que têm um enfoque mais estrutural, mais voltado para a reação social, que são aqueles mais difundidos no Brasil, né? Então, a criminologia cultural vai se preocupar fundamentalmente com a negociação contestada de significado, e, sob essa perspectiva, ela produziria uma abordagem muito diferente, embora semelhante às discussões que o próprio Ricardo fez, porque a gente pode perceber que existe uma criminalização no âmbito institucional de uma conduta, que é a da lavagem de dinheiro, mas que os significados efetivos dessa conduta, em termos de aplicação da própria lei penal, são objetos de uma contínua negociação que se dá no próprio campo da cultura. Então, a criminologia cultural pode contribuir, inclusive, sob essa perspectiva. Ela é uma criminologia abertamente comprometida com a justiça social. Sob esse aspecto, ela é política e assume essa sua condição política abertamente e sem reservas. É uma criminologia comprometida com a contestação do capitalismo contemporâneo, o capitalismo da modernidade tardia. É uma criminologia que traz algo que falta na criminologia brasileira, que é uma análise enfocada no chamado primeiro plano do crime, uma análise de aspecto micro sobre as recompensas subjetivas que decorrem da prática de determinadas condutas criminais da própria transgressão. É uma criminologia que se preocupa com a representação mediada da criminalidade e como essa representação mediada e o próprio crime espiralam conjuntamente de modo a se tornarem até indistinguíveis. E por isso a criminologia cultural está mais preparada do que qualquer outra criminologia contemporânea para compreender um mundo no qual o analógico e o digital espiralam conjuntamente, de modo a desestabilizar as nossas certezas de modo muito profundo. E ela é uma criminologia que situa historicamente o nosso contexto contemporâneo como sendo um contexto de modernidade tardia. Um contexto de uma modernidade que aos poucos se esgota, se esfacela, uma modernidade que é colocada em questão por várias mudanças em N dimensões, mas um contexto no qual a chamada pós-modernidade ainda não chegou. E esse entre-lugar, por falta de uma definição melhor, nós, da criminologia cultural, definimos como modernidade tardia. Voltei. É que está de cabeça para baixo. Agora sim. Bom, esse símbolo é um símbolo que tem, digamos assim, várias utilizações históricas distintas. Ele é um símbolo que surge no âmbito da tradição celta. Se a gente vai pensar em termos de cristianismo, ele é um símbolo que já foi utilizado para estabelecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como foi utilizado num seriado que eu gosto muito, chamado Dark, para falar em passado, presente e futuro, e que aqui eu utilizo para estabelecer, digamos assim, de forma simbólica, uma representação da análise que eu pretendo desenvolver, que é uma análise que vai trabalhar de modo concomitante o nível macro, o nível micro e o nível meso. Esse nível micro é um nível que costuma ser ignorado pela criminologia brasileira, e essa é uma das contribuições que eu acredito que a criminologia cultural pode prestar, né? E pensar esses três níveis, desde uma atenção para a energia, a estrutura e o significado. Bom, a minha palestra hoje vai discutir votando com armas nas urnas, nas eleições presidenciais de 2018, e vai discutir o votando com armas nas urnas desde essa perspectiva da criminologia cultural, e eu vou fazer uma recapitulação muito rápida aqui, que é necessária para estabelecer de modo muito breve esse contexto, com o qual nós estamos em alguma medida familiarizados.
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente quando olham para essa imagem, que sugere um caleidoscópio, é que, obviamente, eu não estou sugerindo aqui de modo algum qualquer espécie de relação grosseira, de causalidade ou de simples indução causal entre as condutas que a gente percebe nesse caleidoscópio e o ato de votar com armas nas urnas. Se fosse uma simples relação causal, a minha palestra se encerraria em questão de minutos e seriam poucos os significados a explorar aqui. Pelo contrário, o que eu pretendo demonstrar é que múltiplas trajetórias culturais concorrem para que esses fenômenos tenham acontecido e que não só múltiplas trajetórias culturais concorrem, como a gente pode perceber, através desses pequenos atos de transgressão, dinâmicas estruturais muito maiores. Então, basicamente, vai ser essa a minha análise. Se a gente retrocede alguns meses, nós vamos nos recordar de algo que pode ser contemplado nessas imagens. Um candidato à presidência da República, cuja plataforma consistia substancialmente em uma imagem bélica. Imagem bélica essa que era voltada de modo concomitante tanto para o crime quanto para os seus adversários políticos. De modo que a gente pode pensar numa imagem bélica que não só propunha uma espécie de guerra contra a criminalidade, mas que também criminalizava a política e criminalizava na política aquele espectro definido como esquerdopata, que seria a antítese da salvação proposta por esse candidato. Então, esse é o ingrediente inicial para a gente pensar no votando com armas nas urnas. Um segundo ingrediente é o apelo feito pelo seu filho em redes sociais para que as votações fossem fiscalizadas, para que fossem registradas eventuais anomalias nas urnas. Então, como eu disse, eu não estou sugerindo aqui qualquer espécie de relação direta de causalidade entre essas coisas, mas é necessário que eu refira isso inicialmente para dar um contexto à análise que eu proponho aqui. Existem duas formas muito distintas de pensar esses fenômenos. A primeira delas conformaria aquilo que eu definiria como uma abstração normativa. Existe uma tendência muito forte na criminologia ortodoxa e também nas criminologias de verniz atuarial, de transformar o crime, a transgressão, em uma abstração, de esvaziar essas condutas de significado, de pensá-las, por exemplo, como fenômenos normativos, ou como equações a álgebras que podem ser reduzidas a fórmulas que mapeariam determinadas tendências de risco que seriam gerenciáveis. Bom, se eu vou pensar desde a perspectiva do fenômeno normativo, haverá pouco a discutir aqui em termos de uma intencionalidade. Esses crimes podem ser definidos como crimes eleitorais. O porte de arma provavelmente era ilegal. E nós embarcaríamos aqui uma discussão normativa que pouco renderia em termos de especulação criminológica, que definitivamente não é aquilo que eu proponho aqui. A criminologia atuarial e a criminologia ortodoxa, assim como o próprio direito penal, transformam o crime em uma abstração, esvaziam de significado. E o que está em questão aqui, para efeito da minha fala, é justamente o que representam para os indivíduos essas condutas. Quais são os significados que eles projetam para terceiros? Afinal de contas, essas condutas foram efetivamente encenadas para postagem em redes sociais. Que espécie de recompensas subjetivas os indivíduos que protagonizam essas condutas extraem delas? O que interessa para a criminologia cultural é fundamentalmente a questão do significado, que é justamente ignorada por outras matrizes de pensamento desses fenômenos. Então, o que vai interessar aqui é aquilo que Jack Katz chamou de um primeiro plano do crime, em termos de dinâmicas emocionais, de situações experienciais, de recompensas subjetivas que os indivíduos experimentam quando praticam determinadas condutas. E essas recompensas vão se modificar drasticamente dependendo da conduta que o sujeito desempenha. A recompensa subjetiva do homicídio é uma, a recompensa subjetiva do furto é uma, a recompensa subjetiva de condutas que envolvem desvio de verbas públicas é uma,
E todas essas condutas representam algo para esses indivíduos. Não só representam algo para esses indivíduos, como representam também algo para determinadas subculturas às quais esses indivíduos eventualmente pertencem. E é isso que eu vou explorar aqui hoje. Um outro ponto importante dessa análise é que, como vocês vão perceber, ansiedades existenciais e emoções situacionais revelam questões estruturais e culturais maiores. Então, a minha análise, que inicialmente tem como foco essas microtransações de significado, elas vão também trazer à tona uma série de questões estruturais e culturais maiores que são perceptíveis através dessas condutas individuais. Essa é, digamos assim, uma das propostas fortes de análise da criminologia cultural. Determinadas condutas que são efêmeras revelam algo acerca do mundo no qual a gente vive. Em termos de metodologia, a minha metodologia aqui vai ser aquela que o Jock Young definiu como uma imaginação criminológica. Nós, da criminologia cultural, pensamos que, através dessa imaginação criminológica, nós somos capazes de escavar determinados insights que, de outro modo, seriam inacessíveis. Isso é método, mas, ao mesmo tempo, é contra o método no seu sentido tradicional de rigor mortis. E, desde essa perspectiva, uma etnografia do instante também vai se mostrar interessante para pensar essas emoções situacionais de eventos mais localizados. Se esse fosse um artigo científico, o que não é, eu anteciparia as minhas conclusões e passaria o restante da palestra pontuando cada uma delas e demonstrando por que eu acho que elas se mantêm até o final. Como não é isso que eu vou fazer aqui, se é uma palestra, eu vou inverter essa expectativa e vou trabalhar com a ideia de uma revelação que só vai ser alcançada ao final da minha fala. Bom, para a criminologia cultural, esse framework que o Jock Young desenvolveu em A Sociedade Excludente, para pensar as questões típicas da modernidade tardia, permanece sendo muito relevante. Então, o Jock vai trabalhar tanto com aquilo que foi desenvolvido por Merton, quanto com aquilo que foi desenvolvido por Jack Katz, situar isso dentro do contexto da modernidade tardia e trabalhar na perspectiva de um capitalismo global no qual convivem a inclusão cultural e a exclusão estrutural sistemática. O que vai diferenciar de modo muito significativo o trabalho do Jock é que ele não vai pensar, talvez como pensava Merton, que essa exclusão estrutural sistemática vai ter relação com a impossibilidade de se atingir determinadas metas de consumo, mas sim que essa exclusão estrutural ela vai produzir também um profundo sentimento de humilhação. E que esse sentimento de humilhação, quando experimentado por alguns indivíduos, por exemplo, vai fazer com que, no âmbito de certas subculturas, determinadas soluções coletivas sejam encontradas. Que essas soluções coletivas para problemas compartilhados, muitas vezes, vão ter uma conotação transgressora. Por outro lado, no âmbito dessa sociedade, por ele definida como bulímica, que é a sociedade que engole os indivíduos culturalmente, mas os expele sistemicamente, também vai produzir efeitos naqueles que não estão tão excluídos assim. Aqueles que estão incluídos, mas que vão experimentar um sentimento de ressentimento muito forte em relação àqueles que são compreendidos como indivíduos que estariam recebendo recompensas indevidamente. Como vocês vão ver depois, isso vai ser relevante para o Brasil, como, por exemplo, naqueles que são beneficiários do Bolsa Família, e o ressentimento que é sentido por parte de uma classe média em relação a essas pessoas. E como esse ressentimento muito facilmente pode se transformar em ódio. Bom, nesse contexto de uma modernidade tardia, de desestabilização de certezas, inclusive de certezas identitárias, as narrativas da modernidade não fazem mais sentido nesse mundo tardo moderno de instabilidade de identidade. Determinados caminhos que em outros contextos históricos pareciam nos garantir a felicidade e o sucesso, agora
se tornaram avenidas fechadas, há uma incerteza muito grande em relação ao futuro que parece cada vez mais ameaçador, e dentro desse contexto de insegurança ontológica, de incerteza existencial, né, e de ressentimento, inclusive em relação aos estratos mais inferiores, nós vamos ter determinados ingredientes que vão contribuir de modo muito significativo para aquilo que a Eleonora falou em termos de um recrudescimento penal, né? De uma intensificação do controle social, de um transbordamento de sentimentos punitivistas. Até agora, tudo isso parece bastante teórico, e, de fato, né? Vamos tentar ver de que modo isso pode se mostrar relevante para a gente compreender o nosso contexto contemporâneo do Brasil. Essa imagem provavelmente é conhecida da maioria de vocês, né? É o livro do Rubens Casara, O Estado Pós-Democrático. E aí um argumento interessante de ser enfrentado aqui é o seguinte: bom, em um país como o Brasil, a modernidade jamais se consolidou, né? Tanto em termos institucionais, tanto em termos de controles subjetivos por parte dos agentes do Estado. A nossa separação de poderes, ela é, em grande medida, colocada em questão pelas práticas efetivas dos agentes que atuam nos diferentes poderes. Os nossos agentes públicos, no âmbito de uma série de técnicas de neutralização devidamente internalizadas, frequentemente violam os controles modernos, de modo a praticar condutas que sim podem ser definidas como criminosas, né? Inclusive, se a gente vai pensar no nosso estado atual da arte político e como nós viemos a chegar no ponto em que estamos, um certo crime cometido por um juiz federal de primeira instância foi verdadeiramente decisivo para a desestabilização política do país, né? Então, o meu argumento aqui é o seguinte: as incertezas que o Jock Young levanta acerca desse contexto de modernidade tardia, elas vão se mostrar muito mais devastadora em um país de modernidade não consolidada como o Brasil, né? O que significa que é possível sim recepcionar, ainda que de modo adaptado, grande parte daquilo que o Jock pensou para o hemisfério norte, para pensar na nossa realidade latino-americana e nesse contexto pós-democrático referido pelo Rubens, no qual aquela racionalidade neoliberal referida pelo Ricardo transforma tudo em mercadoria com grande facilidade. Transforma, inclusive, e formata a nossa própria subjetividade, de modo que nós passamos a internalizar a ideia de que o esfacelamento desses controles e desses limites, né, e a erradicação dos próprios direitos fundamentais seria algo aceitável em nome de determinados fins que seriam desejáveis, em termos de uma cruzada moral que é movida, por exemplo, contra a corrupção. Se a gente vai pensar em termos de modernidade tardia e seus descontentamentos, e esse é, digamos assim, um olhar talvez de baixo, porque a criminologia brasileira, de certo modo, o que não é sem razão, tem se ocupado nas últimas décadas fundamentalmente de reação social. Ela é, digamos assim, uma criminologia em grande medida mutilada, porque considera tão somente essa dimensão de análise, uma dimensão, digamos assim, de cima para baixo, enquanto tem relegado essa outra dimensão, que é uma dimensão de baixo para cima, digamos assim. Esse é um complemento interessante que a criminologia cultural pode trazer. A razão pela qual a nossa criminologia tem se concentrado fundamentalmente na reação social é mais do que justificável. O nosso sistema penal e o nosso sistema penitenciário são predadores de direitos fundamentais. Eles são uma ameaça à liberdade de todos nós, de um modo que os seus análogos ou equivalentes do hemisfério norte certamente não são. Mas isso não significa que uma análise pensada desde baixo para cima não possa contribuir, inclusive, para a crítica do contexto no qual nós nos encontramos agora. E essa é a perspectiva que eu vou tentar desenvolver aqui ao longo do restante da minha fala. Se a gente pensa em termos dessa modernidade tardia e dos seus descontentamentos e da incerteza identitária, nós rapidamente vamos perceber que grande parte do nosso problema,
que é um problema cultural, fundamentalmente, diz respeito à emergência da heterogeneidade. Isso é mais grave do que em outros contextos, por quê? Porque no nosso país ainda predomina uma mentalidade escravocrata. Ainda povoa o imaginário da nossa elite uma sociedade verticalizada. E numa sociedade tão verticalizada como a nossa, demandas de expansão de cidadania vão promover uma incerteza identitária muito grande. Então, vejam bem que as demandas de grupos historicamente excluídos com base nos mais diferentes critérios, como, por exemplo, biologia e raça, vão provocar um nível de incerteza identitária, um ressentimento e até um ódio muito grande no campo daqueles que se veem como privilegiados. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no quanto a feminazi representa uma ameaça para a heteronormatividade, para uma suposta hegemonia do gênero masculino no nosso contexto. Vamos pensar no quanto políticas públicas de inclusão de segmentos historicamente excluídos da sociedade brasileira, como, por exemplo, as cotas sociais, vão atacar a certeza identitária daquele indivíduo que tem uma autoimagem de branco, embora isso seja muito questionável num país miscigenado como o Brasil. Todas essas demandas justas de expansão da cidadania, elas provocam uma incerteza identitária muito grande, provocam um ressentimento muito grande em relação a essas pessoas que são vistas como injustas beneficiárias de políticas públicas de inclusão. Esse sentimento, esse ressentimento em relação a essas pessoas, se devidamente canalizado e redirecionado, pode se transformar em ódio com muita facilidade. Se a gente vai pensar no nosso contexto contemporâneo, e aqui a gente se depara com uma situação que o Jock não teve como antecipar, né, porque ele não chegou a ver esse mundo florescer em toda a sua desgraça, digamos assim, essas incertezas, esse ressentimento vão ser potencializados pela disseminação das chamadas fake news, que colocam em questão as nossas antigas leituras sobre a mídia e os seus potenciais efeitos. As fake news e o modo como elas se disseminam por meio de canais subterrâneos de grupos de WhatsApp vão fazer com que floresçam subculturas de ódio ao diferente, ou daqueles que são percebidos como diferentes. Nesse contexto, questões que o Rubens muito bem trabalha, né, nós teremos o desenvolvimento de próteses de pensamento, colonização de corpos, subjetividades empobrecidas e formatadas para o ódio ao diferente. Desde essa perspectiva, nós tivemos, então, aí nos últimos anos, o desenvolvimento de uma racionalidade binária que produziu uma cisão subjetiva muito grande na sociedade, que arruinou em grande medida o nosso próprio convívio social, uma polarização muito grande que nos divide hoje em amigos e inimigos. E também um comportamento de manada no qual qualquer lógica que contrarie essa minha subjetividade empobrecida é vista como inválida. Não importa o quanto os argumentos sejam fortes, o quanto eles coloquem em questão essa minha visão de mundo empobrecida, eles são bloqueados por uma espécie de bolha, que é esse comportamento de manada. Bom, e alguém deve estar se perguntando, sim, mas, e afinal de contas, e esse é um ponto muito caro, e onde entra o criminal aqui? Essa é uma análise que parece sociológica, mas o crime, e é criminologia cultural, não é sociologia. Bom, o crime vai entrar em questão em dois aspectos fundamentais aqui. Primeiro, o reforço da lógica de manada vai acontecer por força da pós-verdade, e aí aquilo que é definido como verdade é aquilo que confirma as minhas convicções prévias, e não aquilo que é sujeito a critérios de racionalidade. Isso vai promover uma essencialização do outro, uma demonização do outro, que ao mesmo tempo vai, digamos assim, produzir conforto em tempos de incerteza identitária. Tá? E aí nós chegamos ao ponto que eu suscitei antes, que é o das performances. Tá? Para a criminologia cultural, tá? Mesmo a violência no seu sentido mais puro,
a troca de socos, a intimidação, o golpe, a facada, o tiro. Para a criminologia cultural, mesmo essas trocas aparentemente físicas carregam consigo negociação de significado. São performances através das quais alguém busca projetar determinados significados na sua vítima. São cerimônias de degradação através das quais alguém busca reafirmar uma superioridade sua. Bom, e qual é a conexão aqui? Se a gente retorna o ano passado ao período eleitoral, vocês vão se recordar que cerca de pelo menos 50 condutas foram catalogadas, tá? 50 condutas foram catalogadas como tendo sido praticadas por simpatizantes do atual presidente da República contra determinados setores sociais, né? Então a gente está pensando aqui em crimes praticados contra esquerdopatas, entre aspas, contra mulheres que se afastam do padrão normativo tido como dominante e desejável, contra pessoas negras. Essa é uma transgressão violenta que, em grande medida, tem um sentido performático. Ao mesmo tempo, aqueles que praticavam esses crimes estavam cientes de que eles teriam grande divulgação. E, portanto, essas performances são performances de intimidação também, para potenciais audiências, e serão veiculadas publicamente. Então, esse é um primeiro sentido que eu quero trazer aqui, tá, para essas condutas. Nós percebemos na ação de votar com armas nas urnas uma masculinidade heterossexual embrutecida. Tá? A arma adquire um triplo significado. Ela é um símbolo fálico heteronormativo, ela é uma manifestação de adesão à imagem bélica veiculada na campanha eleitoral contra criminosos e esquerdopatas, e também é uma manifestação de desprezo pela política tradicional. Tá? Esse é um primeiro sentido. Tá? E aí, vamos deixar a performance rolar ali um pouco. Que bom que funcionou o vídeo, né? Bom, mas isso só é uma faceta do problema, porque, afinal de contas, essas condutas foram encenadas, e elas são performances, para serem postadas em redes sociais. Guy Debord, já no final da década de 60, falou sobre uma sociedade do espetáculo. Um espetáculo que seria mais do que um conjunto de imagens. É um conjunto de imagens que produz união, mas que, no fundo, produz uma espécie de disjunção. Essa imagem do espetáculo, e eu vou acelerar aqui um pouco, porque já fui notificado sobre o tempo, tá? Ela se altera substancialmente no nosso contexto contemporâneo. A visão da criminologia cultural é de que o capitalismo hoje é um empreendimento essencialmente cultural. Ele é um empreendimento cultural que transforma pessoas em consumidores, que transforma emoções em produtos e que transforma coletividades em mercados. Esse empreendimento cultural que circula por parte daquilo que nós, criminologistas culturais, chamamos de uma mediascape, ele transita no âmbito de um salão infinito de espelhos mediados. Esses significados são construídos e se modificam de forma espiralada, de modo que o próprio crime e a imagem do crime se tornam cada vez mais indistinguíveis. Mas no âmbito da mediascape das redes sociais, no âmbito da mediascape com o advento das redes sociais, nós tivemos uma modificação significativa. Se naquele contexto do Debord poucos tinham o privilégio de serem produtores de conteúdo, agora nós temos uma realidade completamente distinta, em que todos nós produzimos conteúdo diariamente e desejamos ser estimados por esse conteúdo que produzimos, desejamos até ser invejados por ele. É sempre o melhor sorriso, a melhor foto, a taça de champanhe, o melhor ângulo. As noções de intimidade se perderam. Nós desejamos não só ser admirados, mas invejados pelas nossas vidas. Nesse contexto, então, de produção e consumo de telas, né, nós temos um novo modo de viver, no qual grande parte da nossa gratificação e das nossas recompensas subjetivas decorre da produção e do consumo de conteúdo voltado para diferentes telas.
É aí que entra em cena um conceito do Majid Yar chamado vontade de representação. O Majid Yar trabalha com a ideia de que determinadas condutas com conteúdo transgressor ou criminal são produzidas especificamente com a intenção de serem postadas em redes sociais. Então pensem, por exemplo, em estupros coletivos compartilhados em redes sociais em anos recentes. Pensem, por exemplo, em fotos de prisioneiros tiradas por soldados ingleses e americanos no Oriente Médio. Pensem em linchamentos coletivos postados em redes sociais e pensem também nessas condutas altamente estilizadas com armas e votações em urnas. Então a gente precisa, de certo modo, inverter o próprio sentido do questionamento. Não é que o consumo de mídias, naquela argumentação mais simplificadora, pode levar alguém à prática de crimes, mas sim que em um novo contexto em que todos nós nos tornamos autores, determinados crimes serão praticados especificamente para serem postados em redes sociais. Com isso, nós teremos performances e encenações espetaculares. Alguns meses atrás, um ataque a tiros foi transmitido ao vivo na Nova Zelândia. Um ataque a tiros através do qual o autor, movido por ideologia de extrema e direita, inspirado em um autor que o precedeu, efetivamente performava uma agressão violenta na qual ele projetava determinados significados e conduzia uma cerimônia pública de degradação para que o mundo inteiro a assistisse. Nessas performances, nós temos em jogo também poder e gozo autoral. Por exemplo, naquele vídeo que eu compartilhei anteriormente, na realidade é um simulacro de arma, isso a Polícia Federal descobriu, nas fotos aparentemente não, eram armas reais, nós temos o gozo autoral também. O indivíduo performa aquela prática e manda por WhatsApp o vídeo. Ele sabe que esse vídeo vai circular infinitamente, que ele vai alcançar uma espécie de perenidade, que em determinadas culturas aquele vídeo vai ser celebrado e comemorado. Embora ele não esteja propriamente vendo a reação das pessoas, ele sabe que essa reação está lá. E isso já é suficiente para ele como recompensa subjetiva, como gozo autoral. Nesses crimes, a gente também pode perceber um componente de estilo, de performance e de expressividade muito forte. As armas são depositadas sobre as urnas de modo solene. Tudo é muito cuidadoso. Tudo é encenado de modo muito meticuloso. O estilo define determinadas subculturas, dá identidade aos indivíduos que delas pertencem, faz com que determinados atos, que nos parecem às vezes bárbaros e sem sentido, adquiram sentido, produzam uma espécie de engrandecimento do próprio self, do próprio eu, poderia traduzir. Jack Katz trabalhou muito com a ideia de seduções do crime e com a ideia dos riscos que decorrem dessas seduções. Então a gente poderia pensar aqui também na sensualidade da experiência vivida, no quanto é excitante para o indivíduo, portando um símbolo fálico, performar aquela conduta diante de uma urna, correndo o risco de ser visto por alguém. Por mais que o indivíduo possa não ter ciência de que a conduta é criminalizada, ele tem plena ciência de que faz algo proibido. Isso é aquilo que o Katz definiu como a delícia de ser desviante, a delícia de transcender o controle social, de fazer aquilo que, de certo modo, a cultura nos nega. E mesmo as condutas mais bárbaras produzem, sim, esse engrandecimento do self. O Katz fala sobre os indivíduos que entram armados dentro de um bar, por exemplo, e mandam que todos se deitem. Eles são os showmen, eles têm o controle da situação. Então vejam como aquele sentimento de humilhação é revertido e se transforma numa espécie de engrandecimento. Veja a recompensa subjetiva que decorre do ato. E aí já estou me encaminhando para o final, quase chegando aqui nos meus 5 minutos. Uma outra discussão interessante que a criminologia cultural faz é a discussão sobre o tédio.
como a modernidade impôs uma espécie de programa sistemático de tédio, como nós estamos submetidos a uma série de controles, os controles laborais, os controles do tempo, das contas, dos tributos, como a nossa vida é monótona e como aquela, digamos assim, diversão comodificada, como as seduções do capitalismo são incapazes de nos dar essa sensação de efetivamente estarmos vivos. E como isso tem relação com a prática de determinadas condutas criminais, nas quais o que está em questão não é qualquer espécie de ganho material, mas sim uma espécie de recaptura do controle. A recaptura do controle diante do Estado, diante da igreja, diante da própria cultura. Como naquilo que parece ser uma perda de controle, como naquilo que é definido pela criminologia cultural como edgework, como que poderia ser traduzido como ação limítrofe, como que se arriscando no limiar entre a vida e a morte, no limiar entre a liberdade e ser pego pelo controle, o indivíduo, na verdade, recaptura o controle sobre si próprio. E assim se sente vivo, numa sociedade no qual todos nós estamos mortificados. E aqui, nesse caso, a gente tem uma espécie de contradição performativa em questão quando a gente se depara com as eleições. Porque as eleições são, por definição, um espetáculo, no qual o que está em questão não são os argumentos e contra-argumentos, nem o modelo de sociedade, nem o plano de governo, que não é minimamente discutido, e sim estratégias publicitárias de captura de subjetividades. É isso que está em jogo nas eleições. O ritual todo é um espetáculo. Um candidato maneja um tripé de câmera como se fosse uma metralhadora desferida conjuntamente contra os seus inimigos políticos e contra a criminalidade. E, no entanto, aos eleitores, na era dos selfies e na era da produção de conteúdo, essa espécie de recompensa subjetiva é negada. E isso tem muita relação com essas performances diante das urnas também. Eles também querem participar do espetáculo. Então, é uma performance espetacular de empoderamento, de rejeição da autoridade e negação da representatividade do próprio sentido racional legal da modernidade. E agora uma parte chata, em que eu vou ter que ler, tá? Porque é, digamos assim, a tese do artigo. Tá? As condutas em questão podem ser compreendidas como performances espetaculares, que decorrem de um imperativo de vontade de representação, experiências imagéticas estilizadas e repletas de significado, mediante as quais as armas reais e o simulacro de arma funcionam como símbolos fálicos transgressores e excitantes, que transcendem a democracia formal e a representatividade, em manifestações de desprezo pela lei e pelo próprio Estado, que ultrapassam os limites aparentes da racionalidade, mas estão carregadas de significados e demonstram o prazer no encontro com a manada, pela destruição do inimigo, na simplificação binária da realidade, no embrutecimento da masculinidade como reafirmação da própria identidade, no horror à diferença, que explode na modernidade tardia e que por essas imagens os autores confessam sua incapacidade para suportar. Porém, talvez a gente tenha que inverter toda a minha análise e pensar que aquelas condutas foram sátiras, que através daquelas condutas os eleitores não demonstravam adesão subjetiva a esse projeto de guerra, ao crime e à política, mas sim uma espécie de ironia. Isso abalaria uma parcela da minha análise, mas não aquela parcela da análise ligada à sedução da transgressão, ao risco, ao estilo. Essa parcela se manteria. E, por fim, tá, eu tenho certeza que alguns adeptos da criminologia ortodoxa e da criminologia atuarial diriam: muitos insights foram extraídos de apenas 3 imagens. Muitas conclusões foram extraídas de 2 imagens e de um vídeo. Esse artigo sofre de uma espécie de déficit de cientificidade que é insuperável. E aí a minha resposta a esse argumento é que, como criminologista cultural, eu me liberto das amarras de métodos pré-estabelecidos e me lanço nessas incertezas. Através da etnografia do instante, eu tento escavar insights que, de outro modo, eu jamais poderia experimentar e chego a conclusões que, sim, não são da ordem de uma certeza científica e de uma verdade absoluta, mas que muito podem contribuir para que a gente compreenda não só esses fenômenos e as suas emoções localizadas, como dinâmicas estruturais maiores que se revelam através deles.
O Instituto Brasileiro de Criminologia Cultural é abertamente convidativo, como a própria criminologia cultural é, e esse é um convite que eu faço a todos vocês. Desculpe ter estourado o tempo. Obrigado, gente. Muito obrigado, Salá. Nós abrimos agora espaço para alguns questionamentos, ainda temos tempo para perguntas. Alguém tem interesse em questionar algum dos palestrantes? É bem diferente, né? Sim ou não? Não? Então faremos o seguinte, eu vou aproveitar que a gente pode conversar um pouco mais na sequência, vou deixar com maior liberdade para todos. Aproveito para agradecer todos que nos assistiram presencialmente ou estão nos acompanhando virtualmente. Aproveitem toda a programação de amanhã também desse evento regional, terá apresentação de trabalhos. Recomendo que todos participem. Espero que esse seja como... Oi? Ah, sim, já vou avisar. Tem o jabá, né? Clássico. Claro. E já espero que as palavras do Salá sejam... se confirmem no futuro, então que esse seja o primeiro de muitos eventos, que isso seja só um momento histórico de muito por vir. Imagino que há 25 anos atrás o seminário de BCCRIM Nacional em São Paulo também pensava dessa forma e hoje já é um quarto de século com uma experiência maravilhosa. Também vale ressaltar que no final de agosto, então, haverá o seminário internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em São Paulo. Ainda dá tempo para aqueles que não conhecem ou não se programaram, do dia 27 a 30 de agosto, no Tivoli. Maiores informações no site. E a pedido, então, do Salá, informo que os livros estão à venda e eu já vejo que os livros a respeito de criminologia cultural já estão até erguidos para facilitar a visualização de todos os presentes. Então, tenham contato com a obra, é fundamental, é um trabalho muito valioso esse de traduzir obras que antes estavam inalcançáveis para a maior parte do público de graduação e pós-graduação brasileira. E vale a pena, esses autores são maravilhosos, são super acessíveis e realmente explicam um pouco mais o fenômeno da criminalidade hoje. Obrigado novamente, espero que todos tenham tido uma noite maravilhosa. Os palestrantes ficam à disposição aqui para dúvidas mais pessoais e conversas, mas eu dou por encerrado o evento. Boa noite.